Vamos entrar na ordem do dia. Primeiro ponto dos nossos trabalhos, evocação de António de Almeida Santos, ex-presidente da Assembleia da República. Há um voto de pesar, o voto de pesar número 30/13, pelo falecimento de António de Almeida Santos, antigo Presidente da Assembleia da República, que foi proposto pelo Presidente da Assembleia da República e subscrito por todas as bancadas e deputados dos vários grupos, que eu vou passar a ler, e depois haverá intervenções das várias bancadas. É com profunda consternação que a Assembleia da República registra o falecimento do seu antigo Presidente, António de Almeida Santos. Almeida Santos viveu até ao seu último dia empenhado na causa da sua vida, a causa da cidadania. Não é fácil resumir em poucas linhas toda a riqueza do percurso de uma figura como a de António de Almeida Santos. Foi um dos grandes estadistas da democracia portuguesa e um dos seus mais destacados arquitetos. É este, seguramente, o lugar que a história lhe reserva. Lutador pela liberdade, foi um protagonista dos 3 Ds do 25 de Abril: democracia, descolonização, desenvolvimento. Ainda antes do 25 de Abril, foi um destacado resistente contra o fascismo e a ditadura em Portugal, lutando para conseguirmos ter a democracia e a liberdade no nosso país. Exerceu sempre com grande competência política e inegável patriotismo vários e relevantes serviços à causa pública. Foi Ministro da Coordenação Interterritorial do 1º, 2º, 3º e 4º Governos Provisórios. Ministro da Comunicação Social do 6º Governo Provisório. Exerceu funções como Ministro da Justiça do 1º Governo Constitucional, como Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro no 2º Governo Constitucional. Foi ainda Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares no 6º Governo Constitucional. Foi membro do Conselho de Estado entre 1985 e 2005. Eleito deputado entre a primeira e a 9ª legislaturas, evidenciou-se como excelente tribuno. Entre 1991 e 1994, exerceu as funções de líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, partido que foi presidente entre 1992 e 2011 e de que era presidente honorário. Foi presidente da Assembleia da República entre 1995 e 2002. Advogado e jurista reputado e culto, escritor, intérprete do Fado de Coimbra. Foi um humanista que tanto retratou os vultos da República como refletiu de forma realista sobre os riscos ambientais e os desafios da globalização com que estamos confrontados. Tendo-se destacado em vários domínios, deixou uma marca indelével nas mais relevantes leis da República. É por isso justamente recordado por muitos como um grande legislador da democracia. Almeida Santos foi um democrata exemplar, avultando tanto pelas suas qualidades intelectuais, era de uma inteligência viva, como pelas suas qualidades humanas. Sempre generoso, sempre conciliador, sempre presente e solidário, e por isso muito acarinhado por todos, conforme pudemos testemunhar nas manifestações de tristeza e profundo pesar que a sua morte suscitou. Enquanto Presidente da Assembleia da República, soube sempre prestigiar o Parlamento, tendo merecido o respeito dos seus pares, que, aliás, também sempre respeitou, independentemente das diferenças políticas. No dia em que tomou posse, resumiu o seu programa a 3 prioridades: prestigiar o Parlamento, prestigiar o Parlamento e prestigiar o Parlamento. Cumpriu plenamente o seu programa de ação. Deixa uma memória ainda muito viva,
junto de todos os funcionários e deputados com quem ele se colaboraram, e deixou uma marca que a história parlamentar recordará como uma marca modernizadora da Assembleia da República. Foi com ele que o Parlamento cresceu, com novas instalações, e foi igualmente com ele que o Parlamento se adaptou com sucesso ao enorme desafio das novas tecnologias, nomeadamente a internet. Finalmente empenhou-se na consolidação da aproximação às novas gerações, através do Parlamento dos Jovens, projeto que quis abraçar. Deixou um Parlamento mais moderno e capaz de desempenhar as suas funções. É, pois, com profunda tristeza que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, assinala o seu falecimento, transmitindo à sua família e, em particular, à sua filha, a deputada Maria Antónia de Almeida Santos, bem como ao Partido Socialista, o mais sentido pesar. Para intervir neste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Boa tarde, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PAN exprime o seu profundo pesar pelo desaparecimento de um dos políticos mais importantes no país. Incansável lutador pelos ideais em que acreditava e pelos interesses de Portugal, conquistou com mérito o respeito de todos, inclusive de adversários políticos, usando, conta quem teve o privilégio de com ele privar, de uma genial e equilibrada combinação entre cordialidade e inteligência. Sendo a democracia feita por pessoas, terá certamente as suas imperfeições, cabe-nos a todos, no entanto, continuar a contribuir para a sua ampliação. Para isto contamos com o legado de personalidades como António Almeida Santos, que nos mostrou como se aprende uma certa filosofia da linguagem que assenta na capacidade de diálogo e na concertação política pelas causas que todos, em última análise, defendemos. Uma sociedade mais humana, solidária e justa. É com enorme respeito que homenageamos hoje este combatente pela liberdade, valorizando as lições que nos deixa e honrando a sua passagem pela história da democracia portuguesa por uma visão mais lúcida e global da nossa presença efêmera na Terra. O PAN apresenta as suas condolências à família e aos amigos de António Almeida Santos, sem dúvida, um ser humano que continuará a inspirar-nos a ser e a fazer mais e melhor. Obrigado. Obrigado. Para intervir em nome do PF, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras dos Verdes são para apresentar as mais sentidas condolências à família de Almeida Santos e não me levarão certamente a mal esses membros dessa família se eu particularizar aqui a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Julgo que será absolutamente compreensível. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há pessoas que têm percursos que em determinados segmentos da vida as tornam grandes e por isso é muito difícil, em curtas palavras, falar sobre esses segmentos, esses percursos, essas vidas e essas pessoas em concreto. Cabe nisto que estou a dizer, naturalmente, Almeida Santos. Eu gostava de realçar o seu papel na luta contra o regime fascista. Cada homem e cada mulher que teve esse papel foi um construtor da democracia e da liberdade. Almeida Santos foi um construtor desses altíssimos valores. Conheci-o pessoalmente aqui na Assembleia da República, já como Presidente da Assembleia da República, na legislatura que teve início em 1995. Posso, por isso, pessoalmente testemunhar que foi um Presidente da Assembleia da República que prestigiou este Parlamento. Se era esse o seu objetivo, como diz o voto
que o Sr. Presidente acabou de ler foi plenamente cumprido e prestigiou-o junto de outras instituições, prestigiou-o para os deputados da Assembleia da República e para todos aqueles que, não sendo deputados, formam no dia-a-dia este Parlamento, mas prestigiou-o também para os cidadãos na sua relação com a Assembleia da República e na relação que o Parlamento tem com os cidadãos. Não é questão de sumenos importância. Queria talvez também realçar uma viagem oficial que fizemos a Cabo Verde com um representante de cada grupo parlamentar, acompanhando o Sr. Presidente da Assembleia da República na altura. E foi aí que em Cabo Verde, que eu ouvi interpretar o Fado de Coimbra. E, Sr. Presidente, não fui a única a ficar absolutamente deslumbrada. Foi seguramente por esse facto, relembro, na altura, o herói da noite. E foi uma longa noite a ouvi-lo interpretar com o maior gosto o Fado de Coimbra. Depois de deixar de ser Presidente da Assembleia da República, reencontrei-o ocasionalmente, noutras ocasiões. Sabe, Sr. Presidente, às vezes aqui no nosso trabalho na Assembleia da República, acabamos por ter muitas vezes uma relação mais institucional. E nestes reencontros posteriores que muitas vezes fazemos, acabamos por conhecer outras facetas das pessoas que neste trabalho diário muitas vezes acabamos por não conhecer em pormenor. E eu confirmei nesses reencontros que Almeida Santos era um homem de profundíssimos afetos, nas atitudes absolutamente afável. De cada vez que nos reencontrávamos, essa manifestação de carinho que ele sempre tinha era absolutamente reconfortante, vinda de quem vinha. Deixou-nos muitos escritos, deixou-nos muitas memórias nesses escritos que conosco também decidiu partilhar, deixou-nos também muitos outros escritos que, não sendo memórias, constituíam desafios que deixou para outras gerações. Desafios designadamente de ordem ecológica e no pensamento sobre a globalização. São desafios que nós devemos agarrar no nosso pensamento e na nossa ação. Sr. Presidente, termino dirigindo novamente o meu profundo pesar em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar dos Verdes à família de Almeida Santos e, naturalmente, também ao Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Deputada, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, familiares do Dr. António de Almeida Santos. O Dr. António de Almeida Santos foi, é e continuará a ser, na nossa memória coletiva, uma das mais distintas figuras da democracia portuguesa. Foi um opositor do fascismo, designadamente em Moçambique, em que dinamizou o Grupo dos Democratas de Moçambique, e após o 25 de Abril assumiu as mais elevadas responsabilidades enquanto membro do Governo, enquanto deputado, enquanto membro do Governo desempenhou as funções de Ministro da Coordenação Interterritorial, que foi a designação que se encontrou para o membro do Governo responsável pelo processo de descolonização e assumiu enormes responsabilidades nesse dificílimo processo. Foi, como o nosso voto refere, Ministro da Comunicação Social, ainda nos verdes provisórios, foi o Ministro da Justiça do primeiro Governo Constitucional e aí desempenhou um papel relevantíssimo na adaptação da ordem jurídica portuguesa ao Estado de Direito Democrático consagrado na Constituição de 1976 e produziu, tantas vezes pelo seu próprio punho, leis estruturantes do regime democrático. Foi Ministro da Presidência no 6º Governo Constitucional e enquanto deputado à Assembleia da República, eu pertenço a uma geração de deputados que teve o privilégio de exercer o mandato parlamentar sob a sua presidência, mas para além disso de conviver com ele nesta Assembleia e reconhecer no Dr. António de Almeida Santos aquele que ficará como um dos grandes tribunos da República
portuguesa, pela eloquência, pelo rigor, pela qualidade das suas intervenções enquanto deputado à Assembleia da República. Já aqui foi dito que nesta Assembleia a presidência do Dr. António Almeida Santos é um marco, há um antes e um depois nas condições de trabalho disponíveis nesta Assembleia, quer condições de trabalho para os deputados, em que se conheceu uma enorme modernização desta Assembleia, mas também no contacto com os cidadãos, e não é demais realçar que o canal Parlamento, que hoje leva os trabalhos parlamentares a todos os nossos concidadãos, foi, de facto, uma obra que fica, uma realização que fica associada à presidência da Assembleia da República pelo Dr. António de Almeida Santos. Foi uma personalidade com uma enorme coragem política e pessoal. A obra Quase Memórias, que nos deixa acerca da sua vida política, é um testemunho impressivo da coragem com que sempre enfrentou os desafios políticos com que deparou ao longo da sua vida, dos vários cargos que exerceu. Deixa-nos uma obra escrita, reveladora do grande talento literário e de um grande pensador, de alguém que, com as suas reflexões, concordo ou não com elas, mas sempre nos interpelou a todos e sempre estimulou a nossa capacidade de reflexão. A democracia portuguesa perde, assim, um dos seus ilustres representantes e queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, apresentar as nossas sentidas condolências ao Partido Socialista e aos seus familiares aqui presentes e que saudamos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra para uma intervenção em nome do CDS-PP o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, família do Dr. António Almeida Santos. Devemos ao antigo Presidente da Assembleia da República, António Almeida Santos, o respeito e a consideração que ele sempre dedicou ao CDS. Em democracia, há gestos e há princípios que estão para além das fronteiras políticas e que estão para além das linhas ideológicas. Almeida Santos foi um Presidente do Parlamento respeitado por todos e, nas diferentes opções políticas, soube sempre ser um Presidente que considerava e tratava de igual modo todos os deputados e todos os grupos parlamentares. Conheci-o nessa qualidade e sou testemunha da consideração que a todos dedicava, independentemente das idades, dos estatutos ou das próprias ideias políticas. Expressava bem aquela doutrina a que muitas vezes nós chamamos a cordialidade democrática e parlamentar. Certamente que tinha ideias diferentes das nossas, algumas vezes até antagónicas, mas nunca deixou de as defender com elegância, com respeito e até com um inegável sentido de humor. Homem de causas políticas, usou sempre o respeito como método e o diálogo como norma. Ele que dizia de si próprio, mesmo quando sou frontal, sei estabelecer limites à minha frontalidade. Não é pelo facto de termos estado em campos diferentes que deixamos de reconhecer a sua fina inteligência, uma capacidade como poucos para cultivar a língua portuguesa, quer na sua forma escrita, quer na sua forma cantada, e uma convicção que sempre pôs na defesa das suas causas políticas. Fica também a memória de um Presidente da Assembleia da República sempre preocupado com a defesa do prestígio das instituições e responsável pelo início da modernização do Parlamento e, muito especialmente, por abrir o Parlamento aos eleitores, muitas vezes levar para fora do Parlamento o que aqui dentro se passa. Por isso mesmo, ao seu partido, o Partido Socialista, aos seus amigos, à sua família e, de uma forma muito especial, à sua filha, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, apresentamos as nossas sentidas condolências. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. É a vez do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, para intervir. Faz favor. Sr. Presidente,
senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Falar de António Almeida Santos é, em primeiro lugar, falar de um lutador pela liberdade e pela democracia. Quando aquela longa noite negava a pluralidade, as opiniões, a democracia, ele lutou para que fosse possível aquele raiar de luz que nos trouxe tudo isso que antes nos era negado. Sentiu na pele, já bastante envolvido na atividade política, viu ser negada a sua possibilidade de candidatura nas listas da oposição democrática à Assembleia Nacional, exatamente pelo regime fascista que oprimia o país. Soube aprender e soube ser um dos grandes artífices dessa transição para a democracia e construtor de muitos dos pilares da legislação em que hoje ainda nós temos a nossa ação. Ele foi ministro, membro do Conselho de Estado, homem de cultura, cantor, intérprete, como foi aqui lembrado, mas acima de tudo queria realçar o parlamentar que foi, o legislador que foi e o Presidente da Assembleia da República, que também nunca deixou de o ser na memória de muitos e de muitas. De facto, no Parlamento afirmam-se aqueles que têm capacidades de tratar ideias diferentes com frontalidade e com firmeza, mas são também capazes de fazer pontes. Só assim é que é possível ser-se lembrado como Presidente da Assembleia da República e ser-se louvado por ter feito esse papel. E foi esse o legado que ele deixou como tal. Eu creio que ele se resumiu a ele próprio como nenhum de nós o conseguiria fazer e por isso vou ler uma das suas definições. Dizia ele: fui fundamentalmente um legislador como político. A legislação é o registro da mudança. E eu creio que tão poucos como ele deixaram a marca na mudança para o regime democrático com uma escrita tão forte. Ele esteve envolvido em muitos dos dossiês mais quentes daqueles tempos e ele próprio também elegeu como os pontos fundamentais as alterações no Código Civil. Ora, aqui identifico eu que esse foi o Código Civil, por exemplo, que abriu portas para a emancipação das mulheres e para o início do fim das desigualdades de género. Este é o legado que ele nos deixa, como parlamentar, como político, como homem, e obviamente que o Bloco de Esquerda se associa a este voto e não pode deixar de prestar também homenagem à família, aos amigos e dar umas sentidas condolências ao seu partido, do qual ele era presidente honorário, o Partido Socialista. Permitam-me, como creio que é natural que assim aconteça também, saudar em particular a deputada que connosco ainda trabalha e sabendo nós todos que procura sempre estar à altura do legado do seu pai. É um legado difícil de atingir, mas que mostra bem como a morte é apenas uma passagem e como o tal registro da mudança de quem escreveu tão forte as linhas da história nunca será apagado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A palavra vai agora para o Grupo Parlamentar do PSD, por intermédio do Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Presidente Almeida Santos foi um homem de exceção. Deixou-nos uma marca indelével nas instituições que serviu ao longo da sua vida pública, como tão justamente tantas e tão autorizadas vozes nos últimos dias têm testemunhado, e deixa-nos uma saudade imensa em todos aqueles que com ele privaram. Jurista de excelência, democrata indefectível, político coerente e convicto, contundente, mas sempre respeitador dos seus adversários, batalhador incansável pela mais nobre das causas, a dignidade da pessoa humana, tudo isto retrata e descreve exemplarmente o Presidente Almeida Santos. Mas para mim a maior marca distintiva do seu caráter era a sua dimensão humana. Na grandeza
no relacionamento humano e no respeito pelo próximo. Neste capítulo ele era simplesmente insuperável. Fosse na observação, no comentário certeiro, na crítica ou no conselho avisado, à parte da sua invulgar eloquência, a sua permanente elegância era não só desarmante, como infundia em todos uma enorme consideração pela sua pessoa, pela cortesia, pela pertinência dos seus argumentos, pela profundidade da análise e pela faculdade rara de saber ouvir e ponderar com racionalidade aquilo que era a opinião dos outros. Muitas vezes dele recebi essa cortesia. Algumas vezes dele discordei, embora sempre com a admiração pela força dos seus argumentos. Mas sempre ele fez crescer em mim um profundo respeito, aquele respeito que reservamos aos que elegemos para seguir como modelo. É como um verdadeiro patriota, um cavalheiro da política e, sobretudo, como um homem bom e um homem de bem que o guardo na minha memória. A Assembleia da República perdeu um dos seus grandes. Muitos de nós perdemos um exemplo e um amigo. À sua família, à sua filha e ao Partido Socialista que tão ilustremente ele representou, em meu nome pessoal e no da minha bancada, apresento a nossa solidariedade e o nosso profundo respeito. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem agora a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, António de Almeida Santos, figura maior do nosso país, lutador da liberdade, arquiteto da nossa democracia, homem de uma vivíssima inteligência, de coração gigante, pensador culto, escritor brilhante e, perdoem-me, socialista, um dos maiores e melhores socialistas portugueses. Com o seu desaparecimento, Portugal perdeu uma figura central na construção do regime democrático. António de Almeida Santos marcou a nossa história coletiva como um lutador pela democracia antes da sua instauração e como participante fundamental na sua consolidação depois de 25 de abril de 1974. Legislador de uma parte substancial do edifício legislativo da democracia portuguesa. Contribuiu para lançar os pilares do Estado de Direito democrático. Ministro em vários governos provisórios, teve papel crucial nas negociações com os movimentos de libertação e independência das antigas colónias portuguesas. Ministro de 3 governos constitucionais liderados por Mário Soares. Participou na consolidação da jovem democracia portuguesa. Deputado e Presidente da Assembleia da República. Empenhou-se sistematicamente na dignificação da democracia parlamentar. António de Almeida Santos será sempre um símbolo da democracia portuguesa e a sua intervenção cívica e política, conduzida com convicção e coragem, perdurará na memória de todos. Teve igualmente um papel central na construção e afirmação do Partido Socialista na sociedade portuguesa. Foi presidente do partido durante 19 anos e era atualmente seu presidente honorário, numa justa homenagem prestada por todos os socialistas. Deixou-nos uma obra literária que a todos interpela e desafia, onde expressou o seu pensamento, ambicioso e visionário, sempre preocupado, não apenas com o presente, mas também com a sociedade e o planeta que deixaremos às gerações futuras. Evocar Almeida Santos significa recordar um homem com capacidade singular para a concertação e negociação política. Foi também por isso que apoiou a recente constituição do atual governo. Nas suas palavras, acabou um tabu. No entanto, só foi possível porque no passado lutadores pela democracia como ele permitiram que a capacidade de diálogo e de concertação pudessem ser a base da ação governativa. Mas talvez a maior lição que nos deixa é de que não há idade de reforma para a intervenção política e cidadã. A democracia existe para ser exercida sempre enquanto tivermos forças e até ao último dia das nossas vidas. Foi assim com António de Almeida Santos. É com sincero pesar que o Governo da República Portuguesa se despede hoje de António de Almeida Santos
na casa da democracia parlamentar que ele tão bem conhecia, expressando as suas mais sinceras condolências à família, à nossa deputada, camarada Maria Antónia Almeida Santos, e associando-se a esta homenagem deste extraordinário homem, político e humanista, até sempre Presidente. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para finalizar este conjunto de intervenções o Sr. Deputado Jorge Lacão, do PS. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no dia em que nos despedimos de António Almeida Santos, só ocorre dizer que António de Almeida Santos não morreu. Não morrem as pessoas cuja grandeza de vida vivida as coloca acima do seu tempo, ou para além do seu tempo. Aquelas pessoas que, podendo ter desempenhado os mais altos cargos na vida pública, o fizeram, dando-lhes sempre muito mais do que deles alguma vez receberam. Aquelas pessoas como Almeida Santos, que mesmo na ausência, deixam a marca da sua constante presença no coração dos homens e das mulheres com que se relacionaram. Almeida Santos será sempre lembrado como um grande patriota e uma das maiores figuras da nossa República Democrática. Por amor ao seu país, combateu a partir de Moçambique, como advogado e cidadão, pela causa da liberdade contra a ditadura, pela causa dos direitos humanos e em defesa dos presos políticos. Por amor ao seu país, empenhou-se após o 25 de abril de 74 em alcançar condições dignas para a descolonização, cujos caminhos de concretização nem sempre foram os seus. Por amor ao seu país, como Mouzinho da Silveira, revelou-se em vários governos e no Parlamento como um dos grandes, se não o maior legislador da fundação e consolidação do regime democrático. Por amor ao seu país, deu ao Partido Socialista, até ao fim dos seus dias, o melhor da sua generosidade, e o Presidente honorário de todos os socialistas perdurará para sempre como um exemplo de dedicação às causas da igualdade, da justiça e do progresso. Por amor ao seu país, o Presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, merece nesta casa um lugar de panteão pelo exemplar testemunho de elevação institucional, de independência, de convivialidade fraterna, de capacidade de inovação e de constante engrandecimento dos valores democráticos comuns a todas as bancadas do hemiciclo. Por amor ao seu país, o homem de reflexão deixa-nos páginas, muitas páginas do mais fino recorte literário e tantas delas de meditação profunda e exigente sobre os caminhos do mundo. Inquietem-se, interpelou-nos o António Vieira do nosso tempo. Ele próprio, o mais inquieto com os incomensuráveis problemas da atualidade, refletidos a uma escala global e a fazer-nos tomar consciência de que vivemos num mundo que é de todos e cujo destino a todos responsabiliza. Por amor ao seu país, Almeida Santos afirmou-se como um fiel cultor da história que nos identifica como povo e como nação, como um homem de raízes firmadas e sempre assumidas na sua beira de infância e na sua Coimbra de juventude, a alma de Coimbra, onde a palavra cantada e o som da guitarra transbordaram nele uma humanidade sempre pronta a comover-se e a comover-nos a nós, já com saudades dele, de o ouvir e de estar perto dele. Por causa do amor ao seu país, o estadista Almeida Santos
o amigo e camarada generoso de todas as horas, não morreu. Através do seu legado, perdurará como sempre foi, um português de lei. Para sempre, por tanta coisa que as palavras não chegam para dizer, obrigado, Almeida Santos. E obrigado também às palavras tão sinceras e tão comovidas de todos os grupos parlamentares. E daqui um abraço de muita solidariedade à Maria Antónia, aos irmãos, à mãe Margarida, a toda a família. Afinal de contas, uma família tão alargada de que hoje nos orgulhamos todos de fazer parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Efetivamente, as últimas palavras que disse são aquelas que também nos unem a todos, além de muitas mais que foram ditas ontem e hoje. Eu suponho que nunca houve alguém da chamada impropriamente classe política que tivesse falecido e que tivesse tido com genuína sinceridade as apreciações que António de Almeida Santos teve ontem e hoje. E, portanto, as últimas palavras são aquelas que nós devemos reter. Muito obrigado, António de Almeida Santos. Vamos passar à votação desta proposta, deste voto de pesar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer 1 minuto.